Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu acredito que de todas as vezes que gravei aqui para o meu canal do YouTube, não houve de fato nenhuma vez em que eu pedisse algo que eu vou pedir para vocês agora. Meu pedido é que vocês não pulem esse vídeo. Você que começou a assistir esse vídeo, por favor, assista ele até o final. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, tem uma instrução divina para o seu coração. É uma palavra que ela pode te ajudar bastante, é uma palavra que ela pode mudar a sua forma de pensar relacionada em algumas coisas no reino de Deus. Nós vivemos um tempo, né, muito complicado, porque eu costumo dizer uma frase que gente ruim tem tudo quanto é lugar. Tudo quanto é profissão tem aqueles que fazem com excelência e tem aqueles que fazem de qualquer jeito. Todas as áreas mesmo, seja advogado, seja dentista, seja um médico de qualquer área que seja qualquer tipo de profissional, todas as áreas de profissão existem aqueles que fazem com excelência e existem aqueles que fazem de qualquer jeito. Existem aqueles que de fato amam aquilo que fazem, e existem aqueles que fazem simplesmente por fazer. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Isso também vale para o meio evangélico, isso também vale para o meio dos ministros, cantores, pastores, etc. Tem aqueles que levam a sério a chamada que Deus lhe deu e tem aqueles que tratam isso apenas como algo que, tipo, sem valor, tanto faz, tanto fez. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar com vocês aqui hoje. Então, não pule esse vídeo, assista até o final, que vai ser muito esclarecedor para a sua vida, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Mateus 7, a partir do verso 21, diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. No verso 22, ele diz que muitos naquele dia vão dizer, mas no seu nome eu preguei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu expulsei demônio, curei os enfermos, e ele vai dizer, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O que tem confundido muito a mente das pessoas nesse tempo? As pessoas confundem uma pessoa ter o talento com a pessoa ser salvo. E existe uma diferença muito grande. O que você precisa entender é que o dom que Deus lhe dá, ele não vai tirar de você. E eu posso falar de várias experiências, né, inclusive na Bíblia e pessoal. Por exemplo, a Bíblia diz que Saul já estava atormentado por um espírito maligno, mas quando ele encontrou um grupo de profetas, ele começou a profetizar no meio deles, mesmo Saul já tendo perdido o Espírito de Deus, entendeu? E a gente precisa entender isso. O dom não tem nada a ver com salvação, gente. Tem gente que tem o dom da profecia, o dom da revelação, o dom da cura, o dom de fazer milagre, tem autoridade para expulsar demônio. A pessoa tem várias coisas que de fato foi dada por Deus ou foram dadas por Deus, mas que no decorrer da vida ela perdeu a presença de Deus e continuou com dom. Então, duas coisas você precisa entender. A primeira, dom não tem a ver com salvação. E a segunda, dom não tem a ver com presença. Tem gente que já perdeu a presença de Deus faz tempo, mas ele continua exercendo os dons. Eu vou falar de por exemplo, um talento. A pessoa aceitou Jesus, entregou a vida para o Senhor, ela não sabia fazer nada, não sabia tocar, não sabia. E ela aprendeu a tocar com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, teclado, violão, bateria, qualquer instrumento que seja. Amanhã essa pessoa desvia e vai para o mundo. Ela vai tocar no bar, vai tocar, sei lá, em algum lugar. Ela perdeu o dom, ela perdeu o talento, ela perdeu aquele dom natural que ela recebeu? Não, ela continua ali, mas só está usando na área errada, no lugar errado, para coisa errada, e continuou com aquele talento. A mesma coisa quem tem o dom. Quem tem o dom não perde o dom, mas o dom vai ser cobrado. Um dia você vai ter que dar conta para Deus do dom que ele te deu. E é isso que confunde. Eu sei que alguns crentes se revoltam e dizem, pastor, mas não pode Deus usar alguém simplesmente porque ele tem um dom, mas é assim que funciona. Só que esse mesmo dom que está sendo usado pode levar essa pessoa para o inferno pelo fato dela achar que está tudo bem só porque tem o dom. Então, existem duas vertentes. O diabo também revela, já que revelação
top do momento, se o cara revela nome, sobrenome, apelido. E eu não sou contra os dons, irmão. Eu conheço gente que realmente é usado por Deus, mas conheço um monte de picareta. Que às vezes é Deus que usa, às vezes o cara inventa, faz falcatrua. Conheço, não vou mentir. Agora, você precisa entender que Paulo, em Atos 16, ele expulsa um espírito de adivinhação de uma pitonisa. E a finalidade desse espírito de adivinhação era trazer lucro para os seus senhores. E você pode perceber que a maioria das camaradas que revela, que faz, acontece, passa aquele ar de profeta, no final ele quer o quê? Provar para você que ele é um grande homem de Deus, para na hora que ele pedir todo o seu dinheiro, você vai lá e entrega tudo. Eu sempre digo, raramente Deus vai te pedir tudo. Porque Deus sabe que você tem conta para pagar, você tem aluguel para pagar, prestação de carro para pagar, filho para alimentar. Deus não vai te pedir tudo. Deus não quer todo o seu dinheiro. Deus quer que você lhe dê uma oferta que honre. Entendeu? Então muita gente acaba se perdendo nisso. Porque diz, não, ele é um grande homem de Deus. Eu acredito, porque falou meu nome, falou isso, mas o diabo também sabe o seu nome. O diabo também sabe o seu RG, sabe onde você mora, o nome da sua rua, onde você trabalha. Tudo que envolve presente e passado, o diabo sabe. O diabo só não conhece o teu futuro. Mas o presente e o passado, ele sabe de tudo. Então muita gente tem sido enganado por um espírito de adivinhação e outros, de fato, é Deus que tem dando a revelação. Mas a vida do cara não condiz com aquilo que ele prega, exatamente por quê? Porque vive uma vida de engano, vive uma vida que não agrada ao Senhor, vive uma vida de pecado, de mentira, e as pessoas caem nisso simplesmente porque falou o nome, falou isso, falou aquilo. Sem contar, que eu não vou entrar em muitos detalhes, tem camarada que chama o nome, chama o CPS, mas a revelação em si é nada com nada. Chama o nome, chama o CPS, mas a revelação em si não tem profundidade nenhuma. E as pessoas se encantam com isso, deixam se enganar com isso. Esses dias, minha esposa chamou uma irmã não, uma senhora para ir na igreja, e a primeira pergunta que ela fez é, a sua igreja revela? Eu falei, fala com ela que ela entendeu errado, você chamou para ir na igreja, quem revela é a Kodak. Não tem nada a ver com isso. As pessoas forçam, e por causa desse forçar, que existe os picareta que enganam muita gente. Que a pessoa está tão sedenta de revelação que ela não quer nem saber se a revelação é de Deus, ela quer saber que ela foi revelada. E outra verdade que você precisa entender, Deus só tem compromisso com aquilo que ele fala. Deus só tem compromisso com aquilo que ele diz. Deus não tem compromisso com aquilo que alguém falou com você. Deus não tem compromisso com aquilo que inventaram para você. Deus não tem compromisso com aquilo que o diabo te enganou. Deus não tem compromisso com a ilusão que iludiram você. Deus só tem compromisso com aquilo que ele fala. Aquilo que ele fala, pode passar o tempo que for, pode vir a tempestade que for, você pode enfrentar o que for, essa palavra que ele disse vai se cumprir na sua vida. Agora, aquilo que disseram para você, inventaram para você, mentiram para você, enganaram você, você vai viver o resto da sua vida cobrando de Deus, ele não vai fazer, porque não foi ele que disse. Então, o que você precisa fazer? Orar a Deus e pedir a Deus discernimento. Pedir a Deus para te mostrar. Quando Deus fala, não fica dúvida. Quando Deus fala, ele confirma. Quando Deus fala, ele fala tão claramente a ponto de que você não tenha dúvida que foi ele que falou. Agora, o que nós estamos vivendo hoje, irmão, é um bando de gente que quer revelação, quer que Deus fala, quer isso, quer aquilo, mas o que adianta Deus falar se você não vive nem o que ele já disse? Você não vive nem o que ele já disse, que a maior revelação está aqui, ó. É a palavra de Deus é a maior revelação. A maior revelação é a Bíblia. E as pessoas não vivem o que diz a palavra de Deus e ficam dentro de igreja procurando revelação. Eu já vi gente desviar por causa de revelação. Eu já vi gente fazer besteira por causa de revelação. Eu já vi gente ficar doente por causa de revelação. Manteve um relacionamento que Deus não tinha para ela por causa de revelação. Porque a pessoa, foi Deus que falou. Não, às vezes não foi Deus que falou. E às vezes o coração do profeta, mesmo ele sendo homem de Deus, ele se engana. Porque entre o que Deus fala e o que sua mente pensa, às vezes é uma linha muito fina. E às vezes o cara está tão acostumado que Deus mostrou, que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus falou, que o dia que Deus não mostrou, ele acha que Deus mostrou, e de fato Deus não mostrou, talvez não é nem engano, é porque o cara de fato acha que Deus falou com ele e Deus não falou com ele. Você lembra quando Davi foi consultar sobre construir o templo? O que o profeta disse para ele? Vai, constrói, bora, Deus está no negócio, vai dar certo. Quando o profeta virou as costas, Deus falou, volta lá e avisa para ele que ele não tem autoridade e autonomia para poder construir um templo. Ele pode juntar todo o material, mas construir ele não vai, porque a mão dele é sanguinária. Ou seja, pelo profeta, Davi construiria. Mas Deus foi lá e falou, não, eu não mandei você falar nada disso. Volta lá e conserta. Então nós precisamos identificar a voz de Deus. Nós precisamos pedir várias confirmações a Deus e não há pecado nisso. A Bíblia diz que você pode julgar a profecia.
Então, quando alguém liberar uma palavra para você, pesquisa, procura saber, procura de fato saber se é Deus que falou, para que você não fique enganado. Porque tem muita gente talentosa, muita gente que tem dom, muita gente que de fato Deus deu um dom para ela, mas ela está perdida, não serve a Deus. Eu não vou entrar nem em muitos detalhes aqui para vocês não ficarem escandalizados. Mas eu conheço gente que estava em cima do altar, por exemplo, pregando, cantando e traía a esposa, usava droga, bebia cachaça. Gente que estava em cima do altar fazendo o céu descer, mas vivia uma vida prostrada diante do diabo. E hoje, da onde? Na sarjeta, destruído, sem vida, sem paz, sem família, sem nada. Por quê? Porque o dom não garante presença de Deus. E o dom também não garante salvação. Ontem, um rapaz falou uma frase enquanto a gente jantava depois do culto, e até por essa frase que me deu também vontade de gravar esse vídeo, já estava no meu coração, mas ele disse uma coisa, ele disse que um pastor amigo dele, que eu não lembro o nome, disse o seguinte: a glória de Deus quando chega, ela anuncia. Todo mundo percebe que alguém está carregando a glória de Deus pelo mover sobrenatural que começa a acontecer na vida daquela pessoa. Mas o problema é que quando ela vai embora, ela é silenciosa. Tem muita gente que a glória de Deus foi embora da vida dele e ele nem sabe que ela foi embora ainda, só porque ele tem um dom e só porque ele tem um talento. Mas a presença de Deus, ele já não tem faz tempo. Então é tempo da gente rever o nosso conceito. Primeiro, vocês que são ministros de Deus, como eu sou, pregador do evangelho, cantor, pastor de igreja, precisa rever o conceito. Pare de ficar chamando gente para ir na sua igreja só para atrair multidão com espírito de engano ou simplesmente fazendo o povo acreditar em coisas que Deus não disse. E outra coisa também, você, irmão, que é membro de igreja, você que é afastado do evangelho, seja lá quem for você, não adianta você ficar correndo atrás de revelação se você não vive o que a palavra de Deus diz. A revelação só vai aflorar a sua carne, não vai te levar a lugar nenhum. Porque não adianta você receber revelação disso ou daquilo, como eu tenho visto algumas pessoas que estão em pecado, de adultério, de mentira, de engano, de roubo, de etc. Vai num culto, porque eu vou dar vitória, porque eu vou abrir a porta. Eu não acredito, irmão, num Deus que tem vitória para quem vive uma vida desmantelada no pecado. A primeira coisa que Deus quer. E o engraçado, irmão, a primeira coisa que Deus quer de você é um conserto. O engraçado é que essas pessoas que entregam milhões de revelação, eu não conheço um que revele pecado. Ou melhor, conheço um, que é de São Paulo, que é o pastor Roberto Ruiz, que eu já vi vídeos dele revelando coisa de diamante, de adultério, coisa louca. Mas agora, a 99% desse camarada é só vitória, é só porta aberta, é só macumba que é desfeita, é só isso. Não tem uma palavra de exortação. Não tem uma palavra exigindo conserto, vida com Deus e santidade. É só vitória, 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 vitória. Eu não acredito nesse Deus, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está falando de consolo, de confronto, de santidade, de mudança de vida, de viver a vontade de Deus. Então Deus não, eu não acredito no Deus que está na boca desse povo só entregando vitória, vitória, vitória. Então você precisa parar de querer fugir do que a palavra de Deus diz e buscar nos profetas um subterfúgio para você continuar vivendo no pecado. Dá um jeito na sua vida. Tem uns pessoal que entra. Eu não oro, irmão, depois de culto por ninguém. Por que eu não oro? Porque 90% das pessoas que querem uma oração depois do culto, elas querem uma revelação. Tem uns que ainda tem a cara de pau. Isso é cara de pau de perguntar assim: Deus não falou nada, não? Dá vontade de dizer, falou, pra você tomar vergonha na cara, que consertar a sua vida. Se você está atrás de uma revelação, é porque você não vive a verdadeira revelação, que é a palavra. Quem vive a verdadeira revelação, que é a palavra, não está em busca de revelação. Porque quando você quiser ouvir a voz de Deus, abre a Bíblia que ele vai falar com você. Você não precisa ficar atrás de profeta. E eu vou dizer mais, Deus usa os seus profetas, os seus vasos, os seus escolhidos, sei lá o nome que você chama, ele usa. Mas ele sabe o seu endereço. Ele sabe onde você mora, sabe onde é a sua casa, sabe onde você trabalha. Ele usa até um mendigo no meio da rua. Esse dia aconteceu um episódio, eu fico escandalizado, é verdade, isso é verídico. Dois amigos meus, pastores, passaram por essa experiência. O camarada, Deus começou a falar com ele, falar com ele, falar com ele, ele não quis ouvir. Deus usou um cara de dentro do tráfico, desviado. Falou assim, você pode até não acreditar, mas Deus mandou você fazer isso, 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 isso. E tudo que ele falou, Deus já tinha falado. Só que o cara não estava acreditando. Deus usou um improvável para que ele entendesse que Deus estava falando com ele. Agora, o cara está no tráfico. Ele é salvo? Não. Está vivendo no pecado? Sim. Está vivendo a vida de vida? Sim. Mas um dia ele foi crente e recebeu um dom. O dom continua nele. O dia que ele voltar para a presença, o dom vai continuar nele, como está nele. Mas não garante salvação. O outro, pastor, o cara estava bêbado. Não estava embriagado, mas estava bêbado. Foi na casa de um pessoal, começou a orar, o cara estava lá. Quando o pastor terminou a oração, o cara falou assim, não sei se vocês vão acreditar no estado que eu estou, mas Deus me mostrava que fulano de tal aí vai aposentar dentro de X dias, e o cara estava buscando aposentadoria, e dentro daquele X dias o cara aposentou.
Pastor, mas tinha pastor, tinha todo mundo ali. Por que Deus usou o cara? Porque ele tem um dom. Ele tem um dom, mas ele não está salvo. Então o dom não tem nada a ver com salvação. E o dom que Deus te deu, ele não vai tirar de você. Mas ele vai cobrar. Um dia ele vai perguntar para você o que você fez com o dom que eu te dei, o que você fez com o talento que eu te entreguei, o que você fez com o dom que eu deixei disponível para você usar na minha obra. Então não confunde as coisas, irmão. Lute para viver uma vida de santidade, buscar a Deus, viver uma vida que condiz com a palavra de Deus. Não creia em qualquer evangelho que é pregado por qualquer um, porque Paulo disse que ainda se vier um anjo de luz e pregar um outro evangelho que não seja esse evangelho aqui, ó. Não creia, não acredite. Viva a palavra de Deus. Viva o que Deus diz. E você então vai ter uma vida abençoada. E quando Jesus voltar, você vai ouvir o soar da trombeta e vai morar com ele na eternidade. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe com alguém. Tenho certeza que vai servir de instrução para outras pessoas. E deixe aqui nos comentários o que você acha disso, o que você pensa sobre isso. Você não é obrigado a concordar com aquilo que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo algo que a palavra de Deus diz. É Jesus que diz que muita gente vai pregar, vai curar, vai profetizar, mas ele está dizendo, apartar de mim porque eu não te conheço. Você usou o dom, usou o talento, mas nunca teve intimidade comigo. Então, o que você pensa sobre isso? Você já participou de alguma coisa assim? Você já viu alguém usar o dom e depois viver uma vida imunda? Você conhece alguém que de fato é profeta de Deus? Você conhece alguém também que de fato usa o dom que Deus deu só para enriquecimento? Usa o dom que Deus deu só para enganar as pessoas? Fala para mim aí o que você pensa sobre essas coisas e deixa aí nos comentários. E se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, tenho certeza que vai abençoar outras pessoas. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para sempre receber uma palavra de instrução e de encorajamento. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.